Olá, minha Maria. Seja bem-vinda ao segundo capítulo do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Esse é um momento ímpar. Nós vimos no capítulo passado, né, que um homem entra na primeira igreja batista e traz várias reflexões para aquela comunidade cristã, e também eu sei que trouxe nesse momento, assim como trouxe para mim, trouxe para você também. Vamos ao segundo capítulo? Henry Maxwell e um grupo de membros da igreja permaneceram em um tempo na sala pastoral. O homem estava deitado no sofá e respirava com dificuldade. Quando surgiu a questão do que fazer com o homem, o ministro insistiu em levá-lo para casa. Ele morava perto dali e tinha um quarto extra. Raquel Wilson disse: Minha mãe não tem companhia no momento. Tenho certeza de que seria um prazer para nós dar abrigo a ele. Ela parecia muito agitada. Ninguém em particular notou isso. Todos estavam perturbados com o estranho evento. O mais estranho de que as pessoas da primeira igreja batista poderiam ter visto. Entretanto, o ministro insistiu em cuidar do rapaz. E quando o meio de transporte chegou, aquele homem consciente, mas ainda vivo, foi levado para sua casa. Com a chegada dele ao quarto de hóspedes, começou um novo capítulo na vida de Henry Maxwell. E ainda assim, ninguém, muito menos ele, sonhava com a grande mudança que isso traria para todos e posteriormente daquele discipulado cristão. Esse acontecimento provocou uma grande agitação na primeira igreja. As pessoas não falaram em outra coisa durante a semana. Dava a impressão de que o homem havia perambulado até a igreja em um estado de perturbação mental causado por seus problemas e de que durante o tempo todo em que ele falou, ele estava em estranho estado de delírio febril e, de fato, não tinha consciência de nada a seu redor. Essa era a conclusão mais plausível para o comportamento do homem. Também era consenso de que não havia nenhuma amargura ou queixa no que ele havia dito. Ele tinha falado tudo em tom calmo e contrito, quase como se fosse um membro da congregação procurando entender algum assunto muito complicado. No terceiro dia na casa do ministro, houve uma notável mudança em seu estado de saúde. O médico comentou sobre ela, mas não deu esperanças. No sábado de manhã, ele ainda estava com vida, embora houvesse piorado rapidamente à medida que o final da semana se aproximava. No domingo de madrugada, pouco antes do relógio marcar 1 da manhã, ele reuniu todas as suas forças que restava e perguntou se sua filha havia chegado. O ministro pediu que buscasse assim que encontrou o endereço, em cartas que estavam no bolso do homem. Ele estava consciente e conseguiu falar com lucidez apenas por alguns instantes desde o acontecido. Sua filha está chegando. Logo estará aqui, disse o senhor Maxwell, sentado ali, com o rosto cansado das várias noites de vigília, pois fez questão de ficar ao lado do homem todas as noites. Eu nunca mais vou vê-la neste mundo, sussurrou o homem. Então pronunciou com grande dificuldade as seguintes palavras: vocês têm sido bons comigo. De alguma forma, sinto que era isso que Jesus faria. Alguns minutos, ele virou um pouco a cabeça, e antes que seu Maxwell percebesse, o médico revelou baixinho: ele se foi. A manhã de domingo que despontou sobre a cidade de Raymond foi exatamente como o domingo anterior. O senhor Maxwell subiu ao púlpito para encarar uma das maiores plateias que a primeira igreja já havia visto. Ele estava abatido e parecia ter acabado de recuperar de uma doença prolongada. Sua esposa estava em casa com a menina, que havia chegado no trem da manhã, 1 hora após a morte do pai. Ele ficara lá, deitado naquele quarto vago, sem mais problemas, e o ministro pôde imaginar o rosto dele enquanto abria a Bíblia e organizava suas diversas anotações na lateral do púlpito, como era de seu hábito que fazia há 10 anos. O culto naquela manhã contou com um novo elemento. Ninguém se lembrava de uma só vez em que Henry Maxwell houvesse pregado pela manhã sem recorrer às suas anotações. Na verdade, ele fizera isso uma vez ou outra quando começou no ministério, mas há muito tempo escrevia cuidadosamente todas as palavras do sermão matinal e quase sempre o da noite também. Não se pode dizer que seu sermão naquela manhã tenha sido eloquente ou impressionante. Ele pregou com muita hesitação.
Era evidente que tinha em mente algo importante que precisava ser dito, mas não estava relacionado ao tema que ele havia escolhido para a pregação daquela manhã. Já estava quase no final do seu sermão, quando ele conseguiu reunir as forças dolorosamente que havia lhe faltado no início. Fechou a Bíblia e, ao lado do púlpito, encarou sua congregação e começou a falar sobre a cena marcante ocorrida na semana anterior. Nosso irmão, as palavras proferidas por seus lábios soaram um pouco estranhas. Faleceu nesta manhã. Ainda não tive tempo de conhecer toda a história dele. Ele tinha uma irmã que mora em Chicago. Escrevi para ela, mas ainda não obtive resposta. A filhinha dele está conosco e permanecerá aqui por um tempo. Fez uma pausa e observou a congregação. Reconheceu que nunca havia visto tantos rostos sérios durante toda a atividade pastoral. Ele ainda não conseguia contar às pessoas suas experiências, a crise pela qual estava passando agora, mas conseguiu transmitir um pouco do que estava sentindo à congregação. E não lhe parecia estar agindo por um impulso ou por descuido. E começou a se expressar naquela manhã a mensagem que tinha no seu coração. Então, continuou, Maxwell falou. A presença e as palavras daquele estranho no domingo passado causaram um impacto muito forte em mim. Não posso esconder de vocês, nem mesmo de mim, o fato de que ele disse, seguindo de sua morte em minha casa. Me levou a questionar como nunca antes o que significa seguir a Jesus. Não estou em posição de condenar essas pessoas, nem de certo modo a mim mesmo. Seja em nossas relações como cristão, com esse homem, seja com inúmeros outros que eles representam no mundo. Isso tudo, porém, não me impede de sentir profundamente que o que esse homem questionou foi tão importante e verdadeiro que devemos encarar isso como uma tentativa de responder a essas questões. Do contrário, seremos um fracasso como discípulos cristãos. Muito do que foi dito aqui no domingo passado foi de natureza de um desafio ao cristianismo, como se pode ver e perceber em nossas igrejas. Tenho sentido isso de maneira cada vez mais enfática todos os dias desde aquele momento. E não sei se haverá um momento mais apropriado do que este para propor um plano ou um propósito que está passando pela minha cabeça como uma resposta satisfatória a muito do que tenho dito aqui no domingo passado. Mais uma vez, Henry Maxwell fez uma pausa, estudou o rosto da congregação. Havia alguns homens e mulheres poderosos e sérios na primeira igreja. Ele pôde notar entre eles Edward Norman, editor do Daily News de Raymond. Fazia 10 anos que ele era membro da primeira igreja e não havia um homem mais honrado na comunidade. Lá estava Alexander Power, superintendente da oficina ferroviária de Raymond, um típico ferroviário que havia nascido para o ofício. Lá também estava presente Donald Marsh, diretor do Lincoln College, situado em um bairro de classe média de Raymond, e Milton Ring, um dos grandes comerciantes de Raymond, que empregava pelo menos 100 funcionários distribuídos em várias lojas. Havia o Dr. West, que, embora relativamente jovem, era considerado uma autoridade em casos cirúrgicos especiais. Lá estava o jovem autor Jasper Chase, que havia escrito um livro de sucesso e, pelo que dizia, estava trabalhando em um novo romance. Havia também a senhorita Virginia Page, que, com a morte recente do pai, havia herdado pelo menos US$ 1 milhão e apresentava atrativos pessoais e intelectuais acima da média. E não menos importante, Raquel Wislum, sentada no coro, reluzia um brilho de beleza inigualável nessa manhã, ao seu grande interesse pela situação como um todo. Diante de tantas pessoas influentes na primeira igreja, havia motivo para a satisfação de Henry Maxwell, toda vez que pensava em sua paróquia como havia feito no domingo anterior. Havia um número excepcionalmente grande de indivíduos poderosos que se diziam membros da igreja. Contudo, ao observar o rosto dessas pessoas nessa manhã em especial, ele ficou se perguntando quantas delas responderiam à estranha proposta que ele estava prestes a fazer. Continuou devagar, reservando um tempo suficiente para escolher as palavras com cuidado,
e dando às pessoas uma impressão que nunca havia dito, mesmo quando estava no auge da sua pregação mais comovente. O que vou propor agora, disse Maxwell, é algo que não deveria parecer incomum ou impossível de ser feito. No entanto, eu sei muito bem que muitos dos membros dessa igreja vocês vão achar que talvez seja. Todavia, para que possamos entender completamente o que estamos considerando, apresentarei a minha proposta de forma muito clara e sem rodeios. Gostaria de voluntários da primeira igreja assumissem um compromisso sério e honesto de não fazer nada por um ano sem antes perguntar: o que Jesus faria? E depois de fazer essa pergunta, cada um seguirá Jesus exatamente como sabe que deve, seja qual for o resultado. É claro que me incluirei nesse grupo de voluntários e terei a certeza de que a minha igreja não ficará surpresa com a minha conduta daqui para frente. Com base nesse modelo de ação, e não se oporá ao que for feito se eu achar que Cristo agiria assim. Fui claro? No final do culto, gostaria que todos os membros que estão dispostos a participar desse grupo permaneçam aqui, para que possam discutir os detalhes dos planos. Nosso lema, nosso objetivo será agir como ele agiria se estivesse em nosso lugar, seja quais forem os resultados imediatos. Em outra palavra, a proposta é seguir os passos de Jesus do modo mais fiel e literal possível, conforme o que acreditamos que ele ensinou aos seus discípulos. E quem se voluntaria para isso deverá se comprometer a agir assim por um ano inteiro, ainda hoje. Henry Maxwell fez outra pausa e olhou para a congregação. Não é fácil descrever a sensação que uma proposta tão simples aparentemente causou. As pessoas olhavam umas para as outras atônitas. Não era comum Henry Maxwell definir o discipulado cristão dessa maneira. Era óbvio que as pessoas estavam confusas com a sua proposta. Apesar de ter tido muito bem compreendida, havia aparentemente uma grande diferença de opiniões quanto à aplicação do ensinamento de Jesus e seu exemplo. Ele encerrou o culto calmamente com uma breve oração. O organista começou o proslúdio, logo após a bênção final, e as pessoas começaram a sair, quando uma conversa, sair com muita conversa. Discussões animadas sobre a proposta do ministro eram ouvidas por toda a igreja. Era evidente que ela tinha suscitado um grande debate. Após alguns minutos, ele pediu a todos que haviam permanecido que se dirigissem ao salão social que ficava ao lado do salão culto. Ele sempre havia permanecido na frente da igreja, conversando com várias pessoas. Quando finalmente se virou, a igreja estava vazia. Foi até a porta do salão social e entrou. Ficou meio surpreso ao ver as pessoas que estavam lá. Não estava certo de que haveria ali algum dos seus membros, mas também não esperava que tantos estivessem prontos para encarar uma prova tão literal do discipulado cristão que ele tinha à sua frente agora. Havia cerca de 50 pessoas, entre elas Raquel Wislon, Virginia Page, o Sr. Norma, o diretor mestre, Alexander Power, superintendente da ferrovia, Milton, o Dr. West e Jasper Chase. O reverendo fechou a porta do salão social e ficou diante do pequeno grupo. Ele tinha um rosto pálido e seus hábitos estavam trêmulos. E seus lábios estavam trêmulos, perdão. Estava diante de uma verdadeira crise em sua vida e na sua paróquia. Isso trazia muita emoção. Ninguém podia afirmar, ninguém pode afirmar, a menos que seja movido pelo Espírito Santo, o que é capaz de fazer, ou como pode mudar a corrente de uma vida cheia de hábitos estabelecidos nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Henry Maxwell, como já dissemos, ainda não entendia aquilo pelo que estava passando, mas sabia muito bem que haveria uma grande reviravolta em sua definição de discipulado cristão, e sua emoção ao observar o rosto daquele homem e mulheres nessa circunstância era tão profundo que ele mal podia medi-la. Pensou que
mais apropriado a fazer primeiro seria uma oração. Pediu a todos que orassem com ele, e já quase na primeira sílaba que pronunciou, a presença do Espírito Santo foi sentida por todos. À medida em que a oração prosseguia, essa presença foi tornando mais poderosa. Todos puderam senti-la. O local ficou tão cheio do Espírito Santo que era como se fosse possível vê-lo a olhos nus. Quando a oração terminou, houve um silêncio que durou alguns minutos. O rosto de Henry Maxwell estava coberto de lágrimas. Nem mesmo uma voz vinda do céu, confirmando a promessa daquelas pessoas de seguirem os passos do Mestre, poderia dar a todos ali presentes mais certeza da bênção divina. E assim começou o movimento mais sério já visto na primeira igreja de Hammond. Todos nós entendemos, disse ele muito baixinho, o compromisso que assumimos. Nós nos comprometemos a fazer todas as coisas em que nossa vida diária, depois de fazer essa pergunta: o que faria Jesus? Ou o que Jesus faria? Seja qual for o resultado disso. Em algum momento, vou poder contar a vocês a mudança maravilhosa que aconteceu em minha vida em apenas uma semana. Não posso fazer isso agora, mas a experiência pela qual tenho passado desde o último domingo tem me deixado tão insatisfeito com a definição de discipulado cristão, que até então eu tinha que fui obrigado a tomar essa medida. Não tive coragem de começar sozinho. Sei que estou sendo guiado pela mão do amor divino em tudo isso que estou fazendo. O mesmo impulso divino deve ter guiado vocês também. Todos entendemos perfeitamente o compromisso que assumimos. Todos entendemos perfeitamente o compromisso que assumimos? Eu gostaria de fazer uma pergunta, disse Raquel Winslow. Todos se viraram para ela. Seu rosto irradiava com uma formosura que nenhuma beleza física jamais poderia conter. Estou um pouco em dúvida quando a fonte do nosso conhecimento sobre o que Jesus faria. Quem deve decidir por mim o que ele faria em meu lugar? É uma época diferente. Há muitas questões complicadas em nossas civilizações que não são mencionadas no ensino de Jesus. Como vou saber o que ele faria? Não há como saber isso, respondeu o pastor, exceto quando examinamos Jesus por meio do Espírito Santo. Lembre-se de que Cristo disse aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, que está lá em João 16, 13 e 15, que diz assim, ó: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu. E lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque recebeu do que é meu do que é meu e torna conhecido. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vós. Não há outra maneira de saber. Todos temos que decidir o que Jesus faria depois de irmos a essa fonte de conhecimento. E se quando fizermos certas coisas, outros disserem que Jesus não faria assim? Perguntou o superintendente da ferrovia. Não podemos impedir que isso aconteça, mas podemos plenamente sermos honestos com nós mesmos. O modelo de ação cristã não pode variar na maioria dos nossos atos. O modelo não pode variar. E ainda assim, o que um membro da igreja pensa que Jesus faria, outro se recusa a aceitar, como é provável a atitude de Jesus. Como é tomar essa conduta uniforme e semelhante à de Cristo? Se possível chegar sempre às mesmas conclusões em todos, é possível chegar sempre às mesmas conclusões em todo o tempo? Perguntou o diretor. O senhor Maxwell ficou em silêncio por algum minuto. Então respondeu da seguinte maneira ao pastor, de que, de que Jesus, de modo verdadeiro, honesto e esclarecido, não te mostra sempre o que é correto. Não há confusão em sua própria mente ou no julgamento dos outros. Ou seja, quando nós fazemos o que Jesus quer, não há julgamento. Por um lado, devemos estar livres do fanatismo, e por outro, ter muita cautela. Se o exemplo de Jesus é o que o mundo deve seguir, com certeza é viável,
mas precisamos nos lembrar desse grande fato. Depois de termos pedido ao Espírito Santo que nos oriente quando o que você faria, o que Jesus faria, e de termos recebido uma resposta, devemos agir, pensar, independente das consequências. Fui claro? Perguntou ele. Todos na sala olham para o ministro expressando um solene consentimento com a cabeça. Não havia mal entendido nessa proposta. Henry Maxwell estremeceu mais uma vez quando notou que o presidente do Christian Endeavour Society e vários dos seus membros estavam sentados atrás dos homens e mulheres mais velhos. Eles ficaram um pouco conversando sobre detalhes e fazendo perguntas, e concordaram em relatar uns aos outros. Em uma reunião regular semanal, o resultado das suas experiências em seguir Jesus dessa maneira. Henry Maxwell orou mais uma vez, e tal como antes, o Espírito se manifestou. Olha que lindo. Quando nós oramos de maneira tão profunda, principalmente para poder obedecer aquilo que Deus coloca no coração, como o Espírito Santo se manifesta, né, de uma maneira tão clara. Todos permaneceram cabisbaixos por um longo tempo. Por fim, foram embora em silêncio. Havia um sentimento que impedia que palavras fossem ditas. O pastor apertava a mão de todos enquanto saíam. Então, foi para o seu gabinete de estudo, atrás do púlpito, e ajoelhou-se. Ficou ali sozinho quase meia hora. Quando foi para casa, entrou em um quarto onde estava o cadáver. Ao olhar para o rosto, ele clamou mais uma vez por força e sabedoria. Mas ele ainda não havia se dado conta de que havia começado um movimento que levaria à série mais notável de eventos que a cidade de Hamilton já havia visto. Então, esse segundo capítulo, né, ele fala sobre a morte e a proposta que o pastor faz. O pastor faz uma proposta séria, né, que é, antes de fazer qualquer coisa, perguntar o que faria Jesus, né? Aqui diz assim, ó, quando o homem olha para eles lá naquele leito de morte e diz assim, ó, vocês têm sido bons comigo. De alguma forma, sinto que era isso que Jesus faria. Então, aqui a gente já tem uma indicação de que Jesus sempre fará o que for bom, não bom para nós. Porque imagine, aquele homem chegou naquela casa, desestruturou o movimento da casa. Quando chega uma visita na sua casa, não é desse jeito? Então, e essa visita chegou inesperada, desconhecida e doente para que eles cuidassem. E mesmo assim ele foi bom, eles foram bons, não bons para eles, mas bom para com o outro, bom para que a vida de alguém, né, fosse alcançada. O pastor tinha 10 anos ministrando. Então, a gente traz aqui também que não é o tempo de igreja que você tem, 10 anos ministrando, e nesse momento foi que aconteceu aquilo, foi que ele começou a pensar como é minha conduta diante de Cristo, né? É... Quando não questionamos a nossa jornada quanto cristão, estamos fadados a fracassar. Eu tirei isso aqui desse capítulo, né? Se você não se questiona quanto cristã, será que eu estou mesmo fazendo o que agrada a Deus? Será que isso vem? Eu não estou falando nem na profundidade, né, do que o pastor propôs, mas eu tô falando de olhar, sabe? A gente ceia todos os dias e a Bíblia, todos os meses. E a Bíblia diz, quando a gente ceia indignamente, a gente ceia para nossa própria condenação. E antes disso, lá tá, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, você tem se examinado de fato. Se você tem sido um cristão, uma cristã que tem agradado a Deus, foi tão importante e verdadeiro. E aí diz assim, ó, que o homem falou foi tão importante e verdadeiro que devemos encarar isso como uma tentativa de responder a essas questões. Do contrário, seremos um fracasso como discípulo cristão. Você quer ser, sabe? A Bíblia diz que naquele grande dia vai ter pessoas que vão e o Senhor vai dizer assim: apartai-vos, eu não te reconheço. E o Senhor vai dizer: eu preguei em seu nome. E as pessoas vão dizer: eu preguei em seu nome, eu louvei em seu nome, eu fiz teu ide. E Cristo vai dizer: apartai-vos. Então, para que a gente não seja um fracasso como cristão, como é que estão nossas relações com as pessoas? E aqui tem esse compromisso sério, né? Que durante o ano, o que Jesus faria?
Eu não vou pedir para você que faça esse compromisso comigo agora. Vamos terminar de ler o livro por completo. E depois a gente começa a pensar. Mas eu já quero trazer essa reflexão. Você tem se examinado de fato? E o objetivo, comece a pensar assim, todos os dias, faça uma avaliação sua sobre como você está diante de Cristo. Eu sei que é desafiador caminhar nos passos de Jesus, porém é necessário para que, de fato, nós nos tornemos cristãos. Eu só posso dizer que sou cristã se eu decidir caminhar nos passos de Jesus. Messi, é impossível ser perfeito como Cristo, mas não é sobre isso, é sobre caminhar nos passos. Se você estiver num terreno minado, mas tem alguém que conhece onde estão as minas, e a pessoa vai na frente dizendo: pisa onde eu pisar. Você vai pisar fora? Não vai pisar fora, nós não vamos pisar fora. Nós vamos justamente pisar no lugar que aquela pessoa pise. A gente pode pensar que é impossível, que é arriscado, que é desafiador, pois eu trago esse exemplo hoje para mim e para a sua vida. Andar nos passos de Jesus. Pode parecer até um campo minado, mas se caminharmos, nós chegaremos no reino. Se pisarmos onde Jesus pisa, da maneira que Jesus pisaria, né? E pisou quando ele esteve aqui na terra. Então, claro que isso causa um burburinho quando você pergunta. Eu já li uns capítulos à frente, e aí o pastor traz, o livro traz alguns exemplos, e vocês vão gostar muito, porque são exemplos práticos do que as pessoas estão fazendo, os personagens desse livro, né? Estão fazendo para, de fato, se perguntando, né? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Então, por vezes, como diz aqui, né, o pastor duvidou que alguém o seguiria nessa proposta, mas quando ele viu, tinha muitas pessoas ali. E aí, tem lá na página 24, ele diz assim, ó: ninguém pode afirmar, a menos que seja movido pelo Espírito Santo, o que é capaz de fazer, ou como pode mudar a corrente de uma vida cheia de hábitos estabelecidos, nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Quem é que transforma? Espírito Santo. A gente não pode dizer que nós somos cristãos melhores por nós mesmos, porque só o Espírito Santo, somente Ele, é que nos ajuda a caminharmos no caminho de Cristo. Não tem como caminharmos na nossa força, com a nossa carne. Somente através do Espírito Santo a gente consegue ser pessoas melhores todos os dias, permitir ser moldado e transformado. É? Então, naquele momento, foi o que eu já falei para você, já comentei, né? Que eles se reúnem para orar, em prol de fazer o benefício de Cristo. O Espírito Santo fica cheio, enche aquele lugar. Eu não sei se você já teve essa experiência de oração, onde você ora e você sente o mover do Espírito Santo, você sente a atmosfera se tornar diferente, né? E aqui tem mais na página 24 algo que eu grifei que diz assim, ó. É, nós nos comprometemos a fazer todas as coisas em nossa vida diária depois de fazermos a pergunta: o que Jesus faria? Na página 25 ele diz assim, ó: quem deve decidir por mim o que ele faria em meu lugar? Ninguém. A gente não deve perguntar a outra pessoa o que é que Jesus faria. Se você é cristão, você tem intimidade com Cristo, pergunte ao próprio Espírito Santo, lembre, somente o Espírito Santo pode nos guiar. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando tem alguém ministrando uma palavra ou te dá um recado vindo de Deus, o Espírito Santo testifica. É por isso que é importante a gente alimentar, né, o nosso espírito. Então, ele traz isso ao coração. Eles se comprometem, né, a passar um ano fazendo isso. E aí vem aqui, ó. Se o exemplo de Jesus, já na página 26, né, para encerrar o capítulo. Se o exemplo de Jesus é o que o mundo deve seguir, com certeza ele é viável. Eu sempre digo isso, quando Deus mandou Cristo à Terra, era para dizer a gente, olha, quantas vezes eu dei chance a vocês? Eu dei profeta, eu dei sacerdote, eu abri mar vermelho, eu livrei de gigante. Quantas chances eu dei a vocês? E ainda assim vocês pecam contra mim, porque vocês acham muito difícil se manter firmes e fiéis a mim. Então, peraí, vou te mandar meu filho, né? Carne, para ele mostrar que na carne dá para viver. Mas Cristo não viveu quando ele estava aqui na carne sozinho. Ele viveu sempre sob a direção de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. E assim termina o nosso capítulo de hoje. E eu gostei da dinâmica,
Ver se vocês gostaram da dinâmica, em que, à medida em que eu for lendo, a gente poder ir comentando as páginas. Eu acredito que fica mais leve. Deixa o comentário aí e aguardo vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.